apresentar então para vocês o Miguel Freire, que é diretor do longa que a gente vai assistir, e o personagem, título, né, do filme, que é o Sérgio Santeiro, que está aqui com a gente. O Miguel Freire é uma figura que atua no cinema há muito tempo, como fotógrafo, como professor de cinema. Ele cursou cinema na UNB, na Universidade de Brasília. Fotografou nos anos 70 até os anos 90, 2000, né, tem fotografado regularmente filmes de curta, longa-metragem, citando alguns aqui. Por exemplo, fez a fotografia de Brasília no 10, não é? Vestibular 70, que foi um filme dirigido por Vladimir Carvalho e o Fernando Duarte, que era um fotógrafo também. Fez a produção do filme Corpo em Delito, longa-metragem, de 1989, de Nuno César Abreu. Dirigiu os curtas Escola de Comunicação, 1972, que ele acabou de me informar que foi o primeiro filme, não é, feito em âmbito, né, do curso lá de cinema da UF. Em 1983, Guerra Santa na Avenida, que ele dirigiu, e quem fez a direção de fotografia desse filme foi Mário Carneiro, um dos maiores fotógrafos de cinema, né? Fez uma parceria com o Pedro Jorge de Castro, no curta em 35mm Boca de Forno, de 1979, e nos longas Tigipió, de 1985, e O Calor da Pele, de 1994. Ele atuou em várias frentes do cinema, foi professor de cinema da UF, foi um dos primeiros, né? Em 1973 ele entra, em 74, com uma série de confusões políticas naquele momento, tem a carreira dele interrompida na UF, mas depois retoma nos anos 90. E, além disso, ele é doutor e mestre pela UF, Universidade Federal Fluminense, com a tese Imagética Germânica na Construção do Olhar Fotográfico, nos tempos do Estado Novo, e a dissertação Uma Luz Brasileira, contribuição de Mário Carneiro. O Santeiro, ele é um dos principais realizadores no campo do curta-metragem, um dos principais batalhadores da lei do curta, nos anos 70 e 80, tem uma carreira muito voltada para a questão do curta-metragem, ele realizou basicamente filmes de curta-metragem, que eu destacaria, por exemplo, Além do Paixão, O Guesa, de 1969, Claxon, de 72, Humor Amargo, Viagem pelo Interior Paulista, Primeiros Cantos, Isto é Brasil, Encontro com Prestes, e os mais recentes, né, Problema, uma ficção de 2003, Samba em Copacabana, Passion à la Vie, Preto no Branco, Antigamente, né? São filmes que foram realizados mais recentemente. O Santeiro também é professor de cinema da UF, atuou durante muito tempo como professor de cinema da UF, chefiando o departamento de cinema e vídeo, né? Também dirigindo o Instituto de Arte e Comunicação Social, deu aulas, né, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Documentaristas, não é? Bom, eu queria então passar a palavra rapidamente para o Miguel, para ele apresentar um pouco o filme, falar um pouquinho do filme, a gente assiste e depois teremos então a presença do Miguel e do Sérgio para fazer um bate-papo com o público, né? Quero dizer para vocês que esse é um filme nascido dentro de um curso de cinema, dentro de uma faculdade, né, que ensina o fazer cinema. É um filme feito com um grupo de alunos e tudo. Então ele tem, digamos, esse caminho de produção, né? Ele é um filme feito lá na Universidade Federal Fluminense, por mim, com um outro professor, certo? Meu colega professor, e realizado por um grupo de alunos, nas categorias principais, na fotografia, na produção. A gente tem aqui a diretora de produção do filme, que é a Adriana Carneiro, a Drica. Na música tem uma parte, digamos assim, com uma elaboração, né, profissional mais requintada, que a gente contou com o Leandro Domit, que também foi aluno, na pós-graduação, mas aluno, não é? E o Conde, que é um músico, nos trouxe e gravamos aqui em Juiz de Fora, né? A parte sonora desse filme foi feita aqui em Juiz de Fora, no estúdio do Kiko, tá?
Então, é só para dizer que da expectativa que eu tenho como diretor desse filme, em projetar para essa plateia aqui, porque essa plateia é a mais importante para mim, porque é um filme feito dentro de universidade para ser assistido, né? Se a gente fala em público-alvo, esse tipo de coisa. Então, esse aqui é meu público-alvo, tá? Vocês, os estudantes da área de artes, né? Aqui de cinema, de design, moda, enfim, esse é o público que a gente busca com esse filme, tá? Está procurando. Então, minha expectativa é grande e vamos curtir o filme, tá bom, Luiz? O processo, em relação ao processo mesmo do filme, né? Porque é um filme que se faz muito com esses encontros, né? Com as conversas, né? Com as histórias que são contadas, mas também com os lugares, né? Os lugares também são muito significativos, né? Os cenários escolhidos. Então eu queria perguntar para vocês como é que foi o processo, né? de filmagem, como é que foi o processo de criação, né? E depois da montagem, né? Que acho que tem um jogo de relações assim, com o cinema brasileiro muito interessante. Eu queria agradecer, né, o convite do professor Luiz Merlo, daqui do Instituto de Artes e Design, né, que nos trazerem aqui para, como eu disse na minha breve fala anterior, dividir com vocês essa emoção, até porque não que o filme não possa ser assistido por um outro tipo de público, mas ele visa, e agora repetindo, esse público universitário, né? E principalmente as pessoas que de uma forma ou de outra estão ligadas ao fazer cinematográfico, ao fazer videográfico e tudo. A temática da mesa de hoje, né, inclui a produção independente, e eu acho que discutir a temática, né, do cinema independente é o ideal para esse filme, porque ele é característico desse tipo de produção, certo? O professor Mello perguntava aqui sobre o processo de feitura do filme. Falei um pouco para você, no começo, a equipe montada com alguns profissionais de experiência. Não dá para deixar de citar o parceiro bem próximo, né? Meu ex-assistente, que agora fotografa meus filmes, que é o Paulinho Castiglione, um fotógrafo agora bastante experiente, que está fotografando muito bem e tudo. E o estreante em edição, que é o Tiago, né? O Tiago Franco, que nunca tinha editado, um estudante, ele fez esse trabalho de edição como um exercício de monitoria, né? É um exercício de monitoria, ele é monitor do projeto. É um filme que se viabiliza em termos de produção através de um projeto de extensão, né? Que o projeto de extensão nos permite, digamos, acesso à câmera, acesso à edição via os computadores, né, os laboratórios de edição, e não muito mais coisa. O resto é um esforço de guerra mesmo, é o bolso raso do professor, certo? Que vai fazendo frente às despesas e tudo. O Leandro me perguntava quanto tempo eu passei para fazer esse filme. Eu falei, eu não sei. Eu não sei quanto tempo, eu não sei quando eu comecei. Eu não podia ficar pensando nisso, porque
se tornaria uma coisa quase que torturante, porque demora muito, você faz em ritmo de sala de aula, né? Então, passa um semestre, passa outro, aí o filme já tem 1 ano, aí na fala o Santeiro entrega um pouco assim, não dá para entender quanto tempo. Ele termina entregando umas datas, aí a gente fica assustado, o filme não fica pronto nunca, mas é porque esse processo de produção, isso que o próprio Santeiro chama no filme, no depoimento dele, ele denomina como filme cultural, né? As pessoas não gostam muito dessas definições, mas eu gosto, que eu chamo de cinema cultural, né? Que é um cinema não prioritariamente ou não fundamentalmente de divertimento, de diversão, de exploração comercial, né? Mas é um cinema de pesquisa, é um cinema de exercício de linguagem, né? Enfim, é um cinema mais construído, na verdade, né? Mais consequente, né? Do que a simples exibição comercial. Ela tem essas dificuldades, esses percalços, tem que haver uma certa insistência para fazer, a temática tem que ser escolhida com muito cuidado, porque as gravações se estendem, né? E o uso, às vezes, da temática ou da pessoa, no caso aqui do Sérgio Santeiro, se dá um pouco de forma abusiva, porque ele tinha que ficar à disposição do momento em que a gente pudesse fazer essas gravações, né? Então, da montagem do curso, da aula e tudo, do momento, e aí ele tinha que estar sempre à disposição e fornecendo, como vocês viram, toda a filmografia dele, que a gente fez, e aí já falando da estrutura do filme, onde a gente cometeu uso e abuso, né? Então, não podia ser uma pessoa que começasse, não, mas esse pedaço do filme não pode, não sei o que, isso assim não pode tudo. Com o Santeiro pode tudo pode. E aí, em cima dessa que eu entendi, né, como essa posição pró e liberal, de poder, né, usar toda a filmografia dele, foi atropelando. Então, tinha um filme dele, ele disse, você fez isso mesmo lá no Universidade Federal Fluminense? É um filme colorido, eu tirei a cor, porque eu achava que o filme era preto e branco, né? Então eu fui fazendo essas coisas que eu considero um pouco abusiva, mas que nasce dessa cumplicidade que existiu, certo? Entre a minha vontade de fazer o filme Oi? É a sua vontade de fazer o filme, não é? E a minha vontade de aparecer, né? Porque o filme foi se fazendo a partir dos depoimentos. Algumas pretensões existiam desde o começo, algumas vontades eu tinha de experimentação, de linguagem. O cinema, de fato, ele é decorrente de uma série de filmes que os antecede. Tá? Então, eu queria que ficasse um pouco marcado de que filmografia esse filme veio. De onde ele veio, certo? Ele vem de um cinema que se fez antes de mim, um cinema novo, de experimentação. Então, eu vou lá buscar umas brincadeirinhas com o Mário Peixoto, lá no Limite, fazer aquela cena de gritar. E um pouco queria homenagear a oralidade, uma tradição afro, que no Brasil ela se perde um pouco, porque aqui a gente tem muito aquela coisa do escrito, né? Só vale o escrito, nós somos cartoriais, né? Tudo tem que estar no texto, essa coisa. Até o jogo do bicho diz que só vale o escrito, né? Essa coisa, só vale o escrito. Então o filme tem algumas anunciações da oralidade. Ele diz, agora vai começar, agora já acabou, tá bom, música, essa câmera, às vezes dupla sequência, mas ao mesmo tempo descontínua, em termos de enquadramento, de imagem, essa desorganização
que está muito presente no curta do Glauber, que é o Di Cavalcanti, certo? Então, brincamos um pouco com essa coisa, a destruição, inclusive, da luz dentro do quadro fotográfico, né? A deformação dos tons, das cores, tudo. Tem um pouco homenagem à escola, ao Nelson Pereira dos Santos, que é o criador do primeiro curso em Brasília, do primeiro curso de cinema no Brasil, e que depois cria também o curso de cinema da UF, de onde o filme veio, né? Um filme da UF, né? Então, de produção independente da UF. Então, homenageamos o Nelson, principalmente com a música que ele usa em Rio 40 Graus, né? Certo? Que é o samba, executada de forma magistral pelo Domit, uma coisa lindíssima, né? E tem mais um pouco de homenagem, nem todas estão citadas, mas peguei a trilha sonora lá do Aruanda, lá do Eduardo Noronha, as pessoas disseram para mim algumas vezes, mas o Santeiro, ele é carioca, vocês não estão Aruanda, um negócio lá do Nordeste. Eu falei, mas eu sou do Piauí, eu vou lá buscar uma música que tem que ver com a minha origem. Então, o filme, Mel e vocês também, ele vai se montando em termos de roteiro a partir dessas premissas, certo? Mas ele não nasceu como um longa-metragem, não. Ele ia fazer um documento sobre o Santeiro, que era porque eu acho que a história do Santeiro se confunde com a história do cinema brasileiro de filme independente, principalmente do curta-metragem. Eu queria falar disso e achei que através do Santeiro a gente podia materializar um pouco resgatar um pouco e trazer para a discussão a história do cinema brasileiro de produção independente. Paixão é um filme que eu costumo dizer, ele é uma história poética do golpe de 64. Quer dizer, ele é a impressão, né, que o golpe de 64 causou em mim e que eu imaginei que com isso eu estaria refletindo, né, essa ocorrência que foi uma ocorrência trágica, né, na história do país. A história, a memória e um pouco a discussão dentro da própria linguagem audiovisual, da própria linguagem cinematográfica, que nasce, né, com o cinema, a fotografia, eles nascem com esse estatuto de verdade, né? É verdade, eu vi na televisão, as pessoas acreditam no que veem na televisão. 40 milhões de pessoas vendo a mesma coisa ao mesmo tempo, para mim é um grande campo de concentração, né? Não tem, entendeu? Não vejo muita graça nisso. Eu acho que seria muito interessante se você tivesse, né, 40 milhões, né, de produtores, de realizadores, né, expondo, né, os seus pontos de vista, expondo, né, o seu trabalho, né? E a televisão seria apenas o veículo, né, de comunicação, né, que abrigaria e que repassaria isso para o público espectador, né? Então, porque a fotografia sempre foi, no seu nascer, ela sempre foi uma cópia fiel do objeto, sem a interferência humana, as teorias do olho mecânico, né? Então, esse status que a fotografia, ela se diferencia rapidamente da pintura, por ela ter esse caráter de verdade, e eu queria colocar isso um pouco em questão, certo? Eu acho que a fotografia é uma construção, certo? Ela nunca, nessa coisa de status de verdade, não é bem assim, certo? O cinema também não é bem assim. O documentário, embora ele participe desse estatuto de verdade, ele também é uma verdade construída. Ele é uma verdade narrada, certo? Então, ele é subjetivo e construída. Eu vou me misturando
com os filmes, e aí é um problema, entendeu? Porque eu fico meio... Eu juro para você, entendeu? Que eu sentia o tempo, entendeu? Quando você entra no cenário, entra no espaço, né? Espaço vazio, né? Não decorado. Tinha lá uma enxergazinha, uma coisazinha assim, que não era da época, certamente, mas era meio, entendeu? Meio assim. Eu juro para você que eu sentia o tempo, era como se eu fosse um bandeirante. Eu retornava, não? No ambiente, não? Você brinca com o tempo. Você pega uma pessoa que viveu uma história em um determinado tempo e traz de volta essa pessoa para o mesmo cenário, né? Então, a estrutura de montagem do filme passa por alguns cenários, certo? Então, é nos cenários que essas histórias vão ser contadas. Então, é ali que a gente vai construir a mise-en-scène, que vai permitir fazer uma narrativa e tudo, que vai estruturar uma mensagem. Mas com essa preocupação de que a gente representa o ator, não é? O autor do discurso, em um outro tempo. Então você faz uma espécie de dobra no tempo e repete o cenário, buscando uma espécie de revivar de memória. Então a história vai ser recontada, recriada por aquele que viveu. É um dos autores que eu estudo, que é o Riquet, que fala da Mimes 1, a Mimes 2 e a Mimes 3, que é o fato que acontece na 1, não é? A recriação subjetiva disso, que é quando a gente faz o filme, e a leitura, que é esse momento que vocês assistem, que reconstrói essa história. Passa por essas coisas de suporte, digamos assim, teórico, que levam à construção do filme. Tá? Antes, uma pequena pergunta para o Sérgio. Como é que foi ser ator natural da sua própria história? Sabe que eu não tinha pensado nisso? Que eu tinha sido... Né? Aí é genial, porque além, como dizia um colega nosso professor lá, aliás, né, que eu fui, né, o Leandro fez uma dissertação de mestrado a meu respeito, mas aí ele brincava com ele, dizia, não, você é objeto não fala. Só que no caso também, eu sou objeto não fala. Né? E aí no caso do ator natural, né, também, não é que eu não inventei o conceito, mas enfim, digamos que eu tenha formulado. Eu só não sabia que eu seria alvo do meu próprio conceito. Né? Bela passagem. Está aberto aí a vocês. Eu queria saber se você já sofreu algum tipo de censura. Hoje em dia, não tanto, mas por conta de ter uma abordagem mais política também, às vezes, se isso já interferiu na recepção das suas obras. Eu costumo dizer, né, eu faço filmes curtos, quer dizer, eu tenho ideias curtas porque eu tenho os cabelos compridos. De repente, se eu cortar os cabelos, eu vou fazer filmes longos. E eu fixei um pouco nisso, para dizer a verdade. O curto, ele não sofre tanto, né, a sério, inclusive porque ele não é muito, né, assistido, nem visto, nada disso, então a censura não chega muito. Mas eu contava, entendeu, com a participação criativa do nosso querido Cosme Alves Neto, que era o diretor, né, da Cinemateca do Mano, e ele usava um subterfúgio muito interessante, entendeu? Ele escrevia o filme, o filme meu mais, enfim, visado, que seria mais visado, é o Primeiros Cantos, né? E aí ele fez um expediente genial, ele escreveu o filme no festival, na época, na Jornada de Salvador, né? E acontecia o seguinte, entendeu? Precisava de um certificado de censura, né, para os filmes serem exibidos. E como era para um festival, né, no caso de Salvador, o censor, né, que ia assistir os filmes na Cinemateca, né, passava os filmes todos, e ele dava o certificado para os filmes. Né? E aí o Cosme, que era um gênio, uma pessoa fantástica, ele botava os filmes
problemático, ele botava no final da projeção. Etimologicamente, falcão é uma ave de rapina. Enfim, 20 minutos de projeção, o censor, no caso o Augusto, com 10 minutos de projeção ele dormia, entendeu? E aí ele liberava os filmes todos, os filmes problemáticos que vinham no final ele nem via, e liberava tudo porque era para um festival. A partir daí você tinha o certificado, entendeu, de exibição, independente do que fosse o tal filme, né? Xoxô, passarão, não me espantes com teu bico que eu te espanto com meu xoxô. Passarão, xoxô, passarão, não me espantes com teu bico que eu te espanto com meu xoxô. Passarão, xoxô, passarão. Então, assim, diretamente, né, enquanto filme, não. E aí, pode então? Acontece o seguinte, estava eu, Lepe de Fagueiro, entendeu, anos 75, mais ou menos, quando fui insistentemente convidado a dar aula lá na UF, Universidade Federal Fluminense, no curso que o Nelson tinha criado. E aí o Nelson insistiu, dizia, não, vai dar aula lá, então, não, mas eu não tenho muito jeito para isso e tal, não, tal coisa, oral. Aí lá fui eu, né? Tá bom. Me inscrevi e tal, né? Fiz lá a seleção, aquelas coisas. Na época era mais simples que hoje em dia, né? Acho eu. E aí me inscrevi e tal, e comecei, né, a dar aula, dei aula no semestre. E no correr da aula, da minha missão, lá surgiu a oportunidade de se fazer um filme, né, que era um filme encomendado pela reitoria, um filme institucional, para comemorar os 15 anos da universidade. Era uma época complicada, porque a Polícia Federal ocupava a universidade, e teve um dia, aliás, que a gente ia filmar lá, e tinha uma patrulha da Polícia Federal, né, estacionada assim. Aí via, olha, o filme era eu era professor da universidade, estava filmando dentro da universidade, para um filme encomendado pela reitoria da universidade. Aí veio o cara lá, o tenente, eu não sei, da Polícia Federal, né? Aí o senhor, não, o senhor não pode filmar aqui, né? O senhor tem autorização para filmar aqui? O senhor, me desculpa, mas eu sou da universidade, estou fazendo um filme para a reitoria. Não, mas você não pode, isso não pode. Aí eu falei, mas Marinho, resolve esse problema. Aí eu fui para casa. Eu disse, não, eu não vou ficar aqui batendo boca, entendeu? Esse filme eu fiz de graça, né, para a universidade, fiz como parte do meu trabalho. Se quiser que eu bote, eu tire alguma coisa, vocês pagam, né, 100 mil reais um minuto, entendeu? Aí eu tiro, boto, faço o que vocês quiserem. Isso deu uma confusão no diabo e acabaram, na época, né, as universidades tinham, né, um plantão, né, do SNI, né? E aí, de repente, eles me pegaram pelo pé, entendeu? Porque eu não tinha o nada consta do DOPS, né? Que era indispensável para você ser contratado, né, na universidade. Então, eu nunca dei muita atenção a isso, não, azar, quando não tem, eu fui lá, né? Fui lá no DOPS uma vez, fiz a requisição, né, do nada consta e tal. Voltei no prazo, né, sei lá, 15 dias, voltei. Não tem nada aqui e tal. Aí voltei, deixa passar um tempo, voltei de novo, né? Aí o atendente, né, lá no balcão disse, você está vindo muito aqui, entendeu? Eu disse, não, é porque não deram o meu nada consta agora. Se não deram nada consta, é porque alguma coisa consta, né? Acho bom você não ficar vindo aqui, não, porque os dias você não sai, né? Você entra e não sai, né? Porque alguma coisa está constando. Gente, aí depois, bom, aí me descontrataram, né? Essa coisa toda, eu fiquei muito tempo fora. Na anistia, o Marinho de novo insistiu para eu pedir a reintegração na universidade. Aí, como tinham liberado, eu fui pegar a minha ficha do DOPS. A minha ficha do DOPS tinha apenas 40 páginas de ocorrência. Ocorrência é assim, o elemento foi visto, entendeu, na Cinemateca do MAN, fazendo uma palestra defendendo o cinema soviético. Isso é uma agressão grave, né, à segurança nacional. Mas tinha o precedente, e eu fiquei surpresíssimo com isso, sinceramente, que a primeira entrada no meu extraordinário
relatório de atividade, era simplesmente porque eu, na época de faculdade, eu traduzi vários clássicos eu fiz sociologia, eu traduzi alguns clássicos de sociologia, ideologia de utopia, enfim, sociologia do conhecimento e tal, e uma coletânea de artigos fantásticos, entendeu? Que foi publicado pela Zahar, na época, em 67, mas cujo título era Problemas e Perspectivas do Socialismo. Era o nome do volume. Você acredita que isso daí foi para lá? Aí alguém, não sei, denunciou, fez qualquer coisa. Aí eu inaugurei a minha ficha no Dobsky como propagandista do comunismo soviético, uma coisa do gênero. Uma tradução acadêmica, entendeu? Da Zahar, que era uma editora fantástica. Enfim. Claro que a editora é cheia de obras comunistas, entendeu? E a partir daí, entendeu? Tem coisas assim, entendeu? Essas coisas que eu estou falando. Tinha um mandado de busca e apreensão da Polícia da Aeronáutica, que era uma barra pesadíssima, né? E aí tem anotado a lápis, e é um deboche, entendeu? Essas coisas, essas fichas. E tem anotado a lápis assim, o elemento não foi encontrado. Pô, eu era figura de arroz de festa, entendeu? Pô, vivia dando mole em qualquer esquina, mas graças a Deus o elemento não foi encontrado. Se eu tivesse sido encontrado, vocês não estariam me encontrando aqui hoje, por isso. Bom, pessoal, eu queria agradecer então muitíssimo ao Miguel, ao Sérgio Sampeiro. Queria agradecer a vocês também pela presença. E é isso aí.